Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago. Estou a iniciar esta sessão de alguns live streamings da Wisecrop. Este é de facto o primeiro live stream que fazemos, desde sempre. Tentámos projetar aqui uma agenda o mais interessante possível para os espectadores, tentando ir ao encontro daquilo que é esta nova forma de estar, que a AgroGlobal se adaptou e muito bem. E tentámos fazer o mesmo e, portanto, aquilo que vamos tentar fazer é ter uma espécie de um stand virtual, neste caso. Em vez de estarmos fisicamente na feira, estamos desta forma digital, desta forma mais, enfim, à distância, mas aqui é possível, nos dias que correm. E o nosso objetivo, com estas sessões que irão decorrer ao longo destes próximos 3 dias da feira, é basicamente falar um pouco sobre o Wisecrop, explicar como isto cresceu, como foi criado e onde pretendemos estar daqui a alguns anos. E portanto vamos abordar diferentes tópicos daquilo que compõe esta empresa e este produto. Esperemos que seja interessante para vocês. Vejam a agenda, participem. Vamos tentar que seja o mais dinâmico e o mais interessante possível para vocês. Independentemente de ser na feira ou mais tarde, a nossa equipa está sempre cá para vos apoiar, para responder às vossas dúvidas, para vos mostrar aquilo que fazemos em mais detalhe, se tiverem esse interesse. Portanto, visitem-nos, vão à nossa página do Facebook, ao nosso Instagram, ao nosso site, contactem-nos pelos diferentes meios. Estamos sempre cá para vos esclarecer. E portanto, para hoje, ou pelo menos para esta hora inicial, o objetivo é mesmo apresentar-vos como é que o Wisecrop nasceu, porque é que nasceu e em que é que ele consiste, de facto, e de que forma é que consegue ajudar os agricultores. É uma apresentação bastante simples, bastante direta ao que interessa, e portanto entraremos em mais detalhe no produto nas próximas sessões. Portanto, fiquem por aí e acompanhem-nos. Ora então, o Wisecrop apresenta-se como sendo o sistema operativo da agricultura. O que é que isto significa? Nós normalmente fazemos uma analogia muito simples com aquilo que toda a gente conhece, que é, por exemplo, o Microsoft Windows que temos no computador. Todos conhecem o Windows, o sistema operativo, que consiste em não mais do que uma interface para que, quando o utilizador faz um login e entra nesta interface, nesta plataforma, vai depois aceder
às aplicações que lhe fizer sentido para o trabalho em causa. Ou seja, se eu neste momento quero escrever uma carta, o mais provável é que vá abrir a aplicação do Microsoft Word. Se, no entanto, quero fazer algum tipo de desenho, alguma montagem de imagens, se calhar vou usar o Photoshop. Estas aplicações são distintas, mas existem dentro da mesma interface, da mesma plataforma que é o sistema operativo Windows. Este é o conceito do iScrop, mas especialmente desenvolvido e aplicado no setor agrícola. Ou seja, depois de entrarmos no iScrop, é uma plataforma online, portanto basta aceder a iScrop.com, faz-se o login e lá dentro existem várias aplicações que foram desenvolvidas especificamente para ajudar o agricultor nas diferentes áreas da gestão diária da sua exploração e do seu negócio agrícola. Cada aplicação tem um conjunto de funcionalidades que otimizam principalmente o tempo e os resultados, e todas elas estão de alguma forma interligadas, à semelhança do que acontece no vosso computador, no Windows. As aplicações estão todas interligadas de alguma forma e conseguimos trabalhar sincronamente entre elas. E, portanto, este sistema operativo, com este conceito, com esta dimensão, ele não nasceu do dia para a noite, muito pelo contrário, ele foi um contínuo de desenvolvimento da nossa equipa perante o feedback e os inputs, as críticas que os nossos agricultores nos deram ao longo destes últimos 6 anos de existência. Este contacto permanente com o setor fez-nos perceber que existem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças entre os diferentes produtores, entre as diferentes explorações, e foi com base em todo esse feedback que as ferramentas que temos hoje foram sendo construídas. Muito deste feedback prendia-se com as dificuldades que os produtores encontram diariamente na gestão dos seus negócios. As dificuldades são imensas, como devem calcular, e certamente olhando para este slide conseguem perceber que a abrangência de problemas diários que um agricultor enfrenta é muito grande. Estamos a falar de dificuldades relacionadas com a planta, dificuldades de gestão hídrica, dificuldades de acompanhamento climático, dificuldades de planos nutricionais ou de aplicação de fitofármacos, que influenciam diretamente a qualidade e a quantidade da produção, muito importante para o negócio. Mas depois há um outro conjunto de problemas que estão muito orientados à parte operacional, à parte de gestão de negócio propriamente dita do agricultor. Porque gerir uma exploração agrícola não é muito diferente do que gerir qualquer outro negócio. A diferença é que provavelmente está mais dependente de outros fatores e, portanto, temos que ter mais controle ou mais olho nesses mesmos fatores para conseguir reagir antecipadamente. E é com base nisso que criamos o iScrop, tentando encontrar uma solução que resolvesse todos estes problemas. Ou seja, nós não olhamos para um problema em particular tentando o resolver de forma exclusiva, nós olhamos para a gestão agrícola como um sistema holístico, ou seja, um sistema que é composto por várias partes, mas que funciona como um todo. E é esse sistema operativo, é essa solução que apresentamos com o iScrop que, no final do dia, se quisermos espremer tudo isto e resumir isto a uma frase simples, nós centralizamos todos os dados com que um agricultor tem de trabalhar diariamente na exploração. Portanto, muitas vezes este é o sentimento dos produtores, é muita papelada, são muitos dados, são montes de fontes de informação e depois fica difícil de gerir, fica difícil tomar decisões e fica difícil otimizar atempadamente. Às vezes é este o problema. Os produtores chegam ao final da campanha, veem os resultados que tiveram e tentam no próximo ano fazer melhor. O nosso objetivo é que na mesma campanha possam ser tomadas ações que otimizem essa mesma campanha. Portanto, conseguir reagir preventivamente. E por isso nasce aquilo que é hoje o iScrop, que foi um evoluir de produto, foi um evoluir de objetivos também, mas que neste momento centraliza-se nisto, numa plataforma centralizadora de gestão completa do negócio agrícola. Em que é que consiste esta solução? Na prática, em três grandes componentes, sendo o primeiro e mais relevante o sistema operativo em si, é aquilo que venho a falar nestes últimos minutos. Portanto, o site, a plataforma online, é a base daquilo que oferecemos aos agricultores e ela consiste em duas grandes áreas de gestão: a gestão técnica do campo e a gestão operacional, ou seja, uma gestão mais administrativa, uma gestão de escritório, digamos assim. Nós vemos estas duas como uma só, sendo que, se na gestão técnica
descuramos algum tipo de procedimento, tão simples como se não regarmos, não temos plantação. Isto nas culturas regadas, obviamente. Mas se também do lado da gestão operacional não fizermos uma correta gestão da contabilidade, por exemplo, então também não temos empresa. Portanto, os dois pontos têm que trabalhar em conjunto e têm que ser o mais otimizados possível para chegar ao final e termos os melhores resultados. Em relação à gestão técnica, nós dividimos a nossa oferta de soluções em 4 aplicações: o clima, a rega, a fitossanidade e a fertilização. Cada uma destas, do ponto de vista conceptual, conseguiria ser um produto quase por si só, sendo que é independente dos outros. Ou seja, um agricultor que tenha dificuldades, por exemplo, na gestão da rega, pode apenas utilizar a aplicação da rega. O que não invalida que um agricultor que queira gerir de uma forma mais completa, de uma forma mais precisa o seu negócio, ao subscrever as outras aplicações, tudo aquilo que faça na rega e que possa ser útil para outros temas, porque tudo é ligado, mais uma vez, o sistema holístico, então essa informação está disponível nas outras aplicações. Da mesma forma, na gestão operacional, oferecemos ao dia de hoje 3 aplicações distintas: uma para a gestão de custos, outra para a gestão das atividades de campo que resulta na impressão do relatório de caderno de campo, obrigatório para as explorações profissionais, e uma gestão de mão de obra também com várias ferramentas de otimização da mão de obra e da maquinaria. E, portanto, este é o panorama, digamos, a solução, o produto em si que oferecemos de um ponto de vista de software. Também no iceCrop podemos encontrar uma segunda componente, que são os dispositivos, okay? Principalmente os sensores e os programadores de rega. Esta segunda componente tem na mesma a tal analogia que eu fazia há pouco com o sistema operativo Microsoft Windows. Nós, quando estamos no nosso computador, podemos ligar um rato, um teclado, um monitor, uma impressora. Tudo isto são dispositivos que vêm potenciar o meu trabalho enquanto estou a trabalhar ao computador dentro do sistema operativo. E, portanto, esse é o conceito do iceCrop. Não são necessários sensores para podermos gerir o negócio. No entanto, se eu tiver sensores, consigo perceber com muito mais clareza o que é que se passa no terreno e consigo perceber o que é que as plantas estão a sentir. Nós costumamos dizer que, na prática, somos um tradutor de plantês, ou seja, os sensores são ali uma tradução daquilo que as plantas estão a sentir e permitem-nas falar connosco. Nós temos uma panóplia de sensores muito alargada, trabalhamos com diversas marcas, com diversos fornecedores, que fazem coisas, alguns muito diferentes, outras semelhantes. Enfim, cada caso é um caso e cada produto adapta-se a uma realidade em particular. Portanto, a respeito de sensores, tendo interesse em enverdar por este caminho da agricultura de precisão, como hoje em dia se chama, ou melhor, como se chama já há muitos anos, mas que hoje em dia está cada vez mais na moda, e com razão, estes sensores podem ser adaptados à vossa exploração. Basta que falem connosco, que nós temos todo o gosto em orientar-vos. Aqui estão alguns exemplos: armadilhas automáticas que fazem a contagem das pragas automaticamente e remotamente. A estação meteorológica, já muito conhecida, mede condições climáticas na exploração, desde temperatura, chuva, vento, radiação solar. Portanto, isto pode ser monitorizado em tempo real. E depois conseguimos também enviar instruções para o programador de rega. Ou seja, se o vosso programador de rega tem um determinado programa de rega para os setores para os próximos dias, e esse programa não está adequado porque o clima mudou, porque houve algum imprevisto, não é necessário dirigirem-se à exploração e mudar o programa de rega. Podem fazê-lo a partir do iceCrop. Uma das grandes vantagens, além de evitar este tempo e esta deslocação propositada, é o facto de os dados ficarem armazenados e poderem ser mais tarde trabalhados. Portanto, a quantidade de rega que foi para cada setor em cada momento, quanta água recebeu cada planta, portanto, a cada dia, tudo isto pode ser monitorizado remotamente graças a esta funcionalidade de controle remoto. Mais exemplos de sensores para perceberem um pouco a abrangência daquilo que nós podemos oferecer, e isto são só exemplos. No que diz respeito a explorações hidropónicas ou semi-hidropónicas, há soluções que permitem monitorizar a cada instante a umidade do substrato, a quantidade de água de entrada e de saída com cálculo automático da drenagem, eletrocondutividades, pHs, portanto, todas aquelas variáveis que são importantíssimas de controlar em tempo real e com uma margem muito fina para erro,
nós conseguimos monitorizar e dar esses dados de forma trabalhada, de forma inteligente ao agricultor. Também é possível monitorizar o crescimento do fruto ou do caule. É curiosíssimo ver os frutos todos os dias a crescer e diminuir com base naquilo que é o esforço de transpiração da planta, e com isto conseguimos também gerir melhor os nossos objetivos finais. Se o produtor está a trabalhar ao calibre, o que quer é que a planta nunca esteja sequer próxima do stress, ou seja, tenha sempre água confortável, de forma a fazer crescer o fruto o mais rapidamente possível. Ao contrário, se eu estiver a trabalhar para Brix, pois então, se calhar, vou gerir a minha rega de forma diferente. Também as máquinas são um input, são uma forma de introdução de dados automática ou semi-automática. Portanto, é possível perceber qual a distância ou a área trabalhada por cada máquina e quanto tempo é que ela demorou a executar cada tarefa. Isto é extremamente relevante de um ponto de vista de otimização de recursos na exploração. As quantidades de água podem ser medidas à gota, portanto podem existir caudalímetros que vão medir a quantidade de água que sai a cada instante para cada setor de rega e, portanto, evitamos as estimativas que depois podem ser falaciosas porque há um furo, porque há um entupimento. Portanto, com estes sensores temos tudo em alta precisão. Enfim, de facto a panóplia de sensores é muito grande. Aqui o conceito é, se tivermos sensores, trabalhamos com mais precisão. Sabemos aquilo que a cultura está a sentir a cada instante. E por fim, um terceiro componente que caracteriza este sistema operativo, o iceCrop, é uma componente a que chamamos a loja iceCrop, os serviços, os agroserviços. Na prática, é uma loja online onde o produtor consegue subscrever diferentes produtos ou serviços de outros fornecedores. Um caso prático, aqui estão vários exemplos que podem, para perceberem o conceito, mas um caso prático que é de fácil percepção e de uso recorrente. Os laboratórios de análises. Periodicamente, os agricultores têm de fazer análises ao solo, à folha, à água, eventualmente a resíduos na fruta, etc. Nós, naturalmente, não somos um laboratório certificado, nós não fazemos este tipo de serviços. No entanto, fazemos a ponte com outros laboratórios que, ao receberem esta notificação de intenção do produtor, já têm tudo o que necessitam para, quando a amostra lhes chegar, por correio, por exemplo, conseguem fazer a análise antecipadamente e depois enviar o relatório digitalmente através do iceCrop. Portanto, otimizamos em muito a logística e a operação, sendo que também otimizamos aqui a organização posterior. Estes relatórios de análise, por exemplo, são muitas vezes utilizados para certificações, para anexar ao caderno de campo. Pois então, estando organizados no iceCrop, eu não tenho que estar à procura de dossiês ou de ir buscar uma análise que foi feita há uns meses atrás. Está lá tudo organizado, fica fácil de ir buscar e de trabalhar. Os dados são digitalizados também, para que depois se possa tirar proveito deles em, por exemplo, planos de fertilização posteriores. E, portanto, o nosso conceito como iceCrop é, de facto, criar esta comunidade. Até agora, explicando o produto, expliquei a capacidade de integração e interação que há entre os diferentes componentes. No entanto, esta característica estende-se às diferentes entidades do setor agrícola. O nosso objetivo é, obviamente, ajudar o agricultor, ajudar as associações e os técnicos agrícolas, mas estendemos a nossa abordagem aos outros prestadores de serviços, que podem ou não estar incluídos na tal loja que falei há pouco, e fechamos o ciclo com as universidades, com quem tentamos trabalhar de forma cada vez mais próxima, tentando assim estar na vanguarda daquilo que é o estado da arte de tecnologia para o setor agro. O propósito é claro, é criar uma plataforma centralizadora onde todos os dados que possam existir de diferentes fontes possam estar centralizados e, com isso, facilitarem muito a análise e a tomada de decisão. E, portanto, é esta comunidade que estamos a criar e que vimos a crescer de dia para dia. Algo muito importante que muitas vezes nos questionam tem a ver com: ok, vocês têm esta tecnologia, esta solução, mas isso foi desenhado para grandes agricultores. Isso é para quem tem uma exploração muito grande, um negócio muito grande. De facto, não. É o contrário. Nós nascemos no Porto, muito junto a uma região de Portugal em particular que tem muitos produtores muito pequeninos e, portanto, foi com esta realidade que fomos crescendo e que fomos aprendendo e que fomos ajustando o produto. Portanto, neste momento, tudo aquilo que foi desenhado tem um peso muito grande do feedback destes produtores pequenos. Ou seja, nós tentamos que esta ferramenta seja o mais útil e o mais adaptada
aos agricultores de pequena dimensão. De facto, do ponto de vista europeu, eles representam cerca de 2/3 dos produtores, o que é uma fatia muito, muito relevante. E, portanto, o nosso objetivo é criar um produto, uma solução que seja capaz de os capacitar, de lhes trazer conhecimento, de lhes trazer ferramentas de gestão que até então não tinham por estes problemas, pelo facto das ferramentas serem tipicamente ou historicamente desenhadas para os grandes produtores. Nós percebemos aí essa lacuna e desenhamos o Wise Crop nesse sentido. Isto não quer dizer que não possa ser utilizado por grandes produtores. Pode, e já o é neste momento, mas foi desenhado para ajudar os pequenos e médios. Portanto, desmistificando aqui um bocadinho o conceito, o Wise Crop foi de facto desenhado para esta população de agricultores, para este setor. Neste momento é importante referir que o Wise Crop já tem alguma relevância, já não somos uma ideia, já não somos um projeto, isto já é um produto de facto que está muito validado, especialmente em Portugal, o nosso querido país e de onde nascemos e onde queremos crescer muito mais. Há muito para crescer, são cerca de 250 mil produtores a produzir em Portugal e, portanto, temos ainda muitos produtores para ajudar. Mas neste momento já conhecemos outros mercados também, o que nos ajuda a gerir as ferramentas e a desenvolver novas ferramentas que possam ir ao encontro deste crescimento também deste setor, nomeadamente em Portugal. E, portanto, já temos crescido para a Espanha, para o Brasil, através de algumas parcerias e, inclusive em Portugal, de referir que não é apenas Portugal continental, mas as ilhas também já contam com o apoio do Wise Crop. Queria terminar a apresentação dando apenas alguns exemplos. O propósito desta sessão é exatamente esse, é explicar-vos aquilo que nós fazemos e porquê, e, no final, mostrar-vos de que forma é que se tira valor de tudo isto que eu expliquei. São apenas alguns exemplos. Ao longo dos próximos dias, nas outras sessões, serão dados mais exemplos, será explicado outras ferramentas e outro tipo de ajudas que damos. Mas, muito sucintamente, um dos exemplos que conseguimos representar aqui é com base na utilização de um sensor que é o dendrómetro, é o sensor que mede o diâmetro do fruto em micrómetros, ou seja, em medições que são 1000 vezes mais pequenas que o milímetro, e o que permitem fazer é, como podem ver na linha verde, é analisar o crescimento do fruto diariamente. Como podem reparar, o fruto de dia encolhe ligeiramente e de noite cresce. Este encolhimento tem a ver com a falta de água ou a falta de disponibilidade de água na raiz para a quantidade de água que a planta está a perder por evapotranspiração. Se eu fizer regas adequadas com a quantidade certa no momento certo, evito ou minimizo esta redução do calibre. E, portanto, se o meu objetivo é trabalhar em calibre, eu consigo ter crescimentos muito mais rápidos do fruto com uma gestão adequada com base neste tipo de sensores. Um outro exemplo prático para quem tem túneis, para quem trabalha com túneis, é a utilização do túnel e muitas vezes de uma rede de sombreamento sobre o túnel para reduzir a radiação a que as plantas estão sujeitas. Isto foi um exemplo que fizemos numa exploração que tinha um sensor de radiação fora do túnel e outro sensor dentro. E conseguimos perceber a percentagem de corte de radiação que portanto, a tela e a rede de sombreamento estavam a causar. Muitas vezes as redes, apesar de terem um propósito, podem estar mal dimensionadas ou terem sido mal instaladas. E isto vai criar problemas na planta que são simplesmente derivados desta falha. E tendo esta consciência, tendo esta monitorização, conseguimos agir preventivamente e evitar perdas nas plantas por déficit de luz, neste caso. Outro exemplo muito prático é a gestão dos tratamentos, algo muito frequente nos produtores. Um tratamento tem custos muito significativos associados ao produto, à mão de obra e ao consumo da máquina. Cada tratamento poupado são euros que não são gastos. E, portanto, se aplicarmos um tratamento nas condições ideais, ele vai ser muito mais eficaz, o risco do problema para o qual estamos a tratar é muito menor e a necessidade de repetição também será muito menor. E, portanto, há ferramentas no Wise Crop que ajudam a perceber, perante o clima previsto para os próximos dias, quais são os melhores dias e horas para ir com o trator para a exploração e tratar. E, portanto, isto é uma otimização muito grande do ponto de vista de mão de obra diária na exploração. E ainda aliado à mão de obra, há também ferramentas disponíveis para a gestão fina da colheita. Tipicamente em pequenos frutos, mas que pode ser utilizado noutro tipo de culturas. Mas é uma ferramenta que visa ter uma noção de quantos quilogramas por hora estão a ser colhidos por cada grupo de trabalho, em cada variedade, em cada setor.
a ideia é otimizar as minhas equipas de forma a conseguir ter o menor tempo possível de colheita com o maior de rentabilidade. E, portanto, este tipo de soluções existem, vão evoluindo cada vez mais e vão aparecendo novas soluções. E o propósito final é um bocadinho este: otimizar o negócio agrícola como um todo, ter melhores resultados e menores gastos ao longo da gestão de cada campanha. E pronto, por agora era apenas esta apresentação que tinha para fazer, esta introdução àquilo que serão os próximos dias e àquilo que é o Wise Crop hoje em dia. E finalizo com o conceito, com a frase que nos caracteriza, ou caracteriza um pouco também a nossa visão, que tem a ver com a ajuda ou retribuir a ajuda que os agricultores nos dão. Há uma frase da Brenda Shop que descreve que o meu avô costumava dizer que pelo menos uma vez na vida todos precisamos de um médico, um advogado, um polícia ou um padre. Mas todos os dias, 3 vezes por dia, precisamos de um agricultor. E, portanto, é em forma de retorno deste trabalho que é feito por eles que criamos o Wise Crop e continuamos a crescer para ajudá-los. Por agora é tudo. Os contactos estão disponíveis. Mais uma vez, por favor, fiquem à vontade para nos contactar com dúvidas, com questões, com comentários, feedback. Vamos estar cá nos próximos 3 dias com diferentes lives, com diferentes membros da equipa a apresentarem diferentes componentes. Espero que tenham gostado. Continuem connosco e obrigado.